com o nosso queridíssimo Thiago. Todo mundo já ouviu um pouquinho dele, né? Ele passou na sala falando quem era o Thiago, mas agora a gente quer saber de você. Quem é o Thiago? Caramba, cara, essa pergunta é difícil. Cara, eu sou nascido em Campinas, tenho 36 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Cara, eu sou velho, né? Pensando bem agora, né? Acho que a maioria aqui deve ter seus 20 e poucos anos. Cara, acho que uma coisa legal, assim, sobre mim, eu sempre gostei bastante de tecnologia. Então, talvez como muitos de vocês aqui, né? A diferença é que eu nasci num período que, assim, na minha adolescência, a tecnologia era internet de escada, MSN, ICQ, né? Coisas que talvez alguns de vocês que sejam um pouco mais velhos tenham pego, outros não, né? E então eu sabia desde muito cedo, assim, que eu queria trabalhar com tecnologia. Acho que isso é uma coisa bem minha, assim. Cara, eu gosto de fazer bastante coisa, assim, eu joguei profissionalmente CS por um tempo, isso é uma curiosidade que pouca gente sabe, no MBR há muito tempo atrás, CS 1.5, enfim, depois 1.6, então eu ainda tenho bastante amigos que ainda jogam até hoje, né, o CS2, então assim, cara, eu sempre estou meio na comunidade de gamers também, enfim, quando dá, mas o tempo é escasso, né, então tem que escolher, né, os filhos ou, né, ficar assistindo streaming, né. O que você faz hoje? Você foi para essa área de tech? Então, qual que é a sua área de atuação? Cara, essa é uma boa pergunta, porque tech é muito amplo, né? E eu tenho certeza que aqui tem gente de tudo que é curso, né? E talvez tenha sido a maior dúvida de vocês quando vocês se inscreveram para um curso aqui. Faço engenharia de software, ciência da computação, agora tem games, né, etc. Eu sempre gostei de desenvolver, assim, desenvolvimento no geral. Por quê? Porque eu gosto de construir coisas. Claro que eu poderia ter ido para hardware e eu poderia construir coisas também, né? Mas eu gostava de realmente construir soluções. Então, muito novinho, sei lá, fazia jogos, fazia programas bobos, assim, para sei lá, para o mercadinho do primo da sobrinha do meu vizinho, sabe? Então, eu gostava muito de me envolver com esse tipo de coisa. Mas aí, quando eu entrei realmente na área de desenvolvimento de software, no meu primeiro estágio, eu me apaixonei mais pelo back-end do software e um pedaço específico que é banco de dados, né? Então, é um pedaço bem específico. Na época, era uma carreira em ascensão, a carreira de administrador de banco de dados. A gente nem falava em engenheiro de banco de dados, né, ou engenheiro de dados, que hoje já é comumente usado. Mas foi uma área que eu gostava bastante. Então, aí eu me especializei. E eu me especializei muito em produtos da Microsoft, né, o que eventualmente me levou a trabalhar lá. Então, é o que eu sempre falo, né, as decisões que a gente toma hoje influenciam, né, a nossa carreira no futuro. E então foi uma área que eu segui e por fim acabei desbravando bastante tempo em Data, e Analytics e eventualmente inteligência artificial. Cara, legal, muito legal, bastante, cara, muita informação e eu acho que assim, só um pouquinho do que você atuou, né, da sua área. Eu queria saber um pouco da sua formação, assim, digo, faculdade. Como foi esse período de formação? Como que foi Cara, desde o Thiago, calouro até veterano? Foi uma droga, cara. Uma droga? Uma droga. Bem, eu venho de uma família, não vou falar uma família humilde, né, mas uma família normal, assim, né, com seus boletos, com, né, toda a sua dificuldade. Então, o meu pai, ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade para mim. E, na verdade, eu estudei em escola pública, cara, minha vida toda, praticamente, né? Então, quando eu fui para o colégio, porque eu já gostava muito de tecnologia, meu pai fez questão de eu ir para um colégio técnico. Por quê? Porque ele falou, cara, a faculdade eu não vou conseguir te pagar, mas o colégio técnico é uma fase anterior, eu posso te ajudar. E eu acho que você já sai, pelo menos, com uma formação, né, como os mais velhos, né, chamam. E foi legal, porque meu primeiro estágio eu fiz com 15 anos de idade, né, por causa do colégio técnico. Que legal. Então, com 15 anos de idade, eu, por exemplo, fazia desenvolvimento de software para uma empresa que foi comprada pela TOTS. Né? Então, foi muito legal a experiência. E aí, então, assim, desde muito cedo eu tinha que trabalhar. Então, com 16 anos, eu ganhava, era isso aí mesmo, tá? Eu ganhava tipo R$400 de estágio, bolsa estágio, que pagava basicamente transporte, comida, etc. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu já estava ganhando um salário suficiente para pagar a minha faculdade, para
para me bancar. Então, eu não tive muito esse lance de escolher, por exemplo, se eu vou estudar de manhã ou de noite. Eu tinha que estudar de noite, porque eu precisava ganhar grana para eu pagar a minha faculdade, entendeu? Então, na época, tinha algumas opções. A PUC era uma opção, inclusive. Eu tive muitos amigos que se formaram aqui, conheço vários professores aqui, gosto muito da instituição. Mas, na época, o que me atendeu melhor, assim, por logística, etc., foi a Metrocamp, que estava começando em Campinas. Então, eu comecei lá. Mas, assim, cara, essa é uma coisa que eu falo para todo mundo e acho que a faculdade é super relevante. Não vou falar mal de uma instituição, ainda mais dentro da instituição. Mas, cara, cada vez mais, o que você tem na faculdade de mais legal é esse tipo de coisa que vocês estão fazendo aqui. Você simplesmente sentar numa mesa e ficar tentando absorver um conhecimento, que ele é empírico do professor. Né? Você não tem experiência própria, né? O professor está te passando aquilo. E você aceitar aquilo, ir embora e tirar uma nota boa no papel, cara, não está te preparando de fato para o que você vai enfrentar no mercado. Sim. E isso é uma coisa que eu falo com toda certeza, porque eu chegava do trabalho, tinha coisa que eu ensinava o professor, né? Em termos de programação. Tipo, tive uma aula de C# com o professor Odair, inclusive, ele dava aula aqui também na PUC. E eu lembro até hoje, assim, tipo, deu um bug, eu falei, professor, cara, você está declarando a variável errada. Né? Tipo, eu bati o olho. Por quê? Porque eu já trabalhava com C#, sei lá, 3, 4 anos ali, todo dia. E não era porque eu era melhor que ele, mas era porque era uma troca de experiência, de fato. Né? Se eu fosse só um aluno ali, eu aceitaria e falar, putz, o que está acontecendo, né? Então, de fato, a experiência é o que vai fazer ter esse diferencial. Então, o primeiro conselho que eu dou para qualquer pessoa é, cara, busca experiência rápida. E eu acho que hoje a gente está no momento perfeito para isso, porque, cara, tá muito fácil ter acesso à tecnologia no geral e façam projetos pessoais, assim, tipo, putz, eu tenho um problema que eu enfrento. Cara, tenta criar uma solução para o seu problema, né, usando software, por exemplo. É uma das formas, né? E projetos como esse, cara, eu acho que traz outro tipo de bagagem, né? Um outro tipo de skill que, na minha opinião, é mais importante que o skill técnico que, eventualmente, vocês vão precisar. Né? De fato. Então você começou a desenvolver desde muito novo, né? Desde muito novo, Tipo, 12 anos de idade, eu tinha um computador com 64 megabytes, Windows, na época, ME. Cara, o Windows ME foi o pior Windows que já saiu, assim. Mas meu pai, cara, isso foi legal. Na época, os bancos, eles faziam, acho que coisa de mais velho isso aí, né? Eles faziam financiamentos, assim, para computadores, né? Então você tinha o Itaú, que tinha o Itautec, e o Bradesco tinha uma empresa tech chamada Scopus. E meu tio era gerente do Bradesco. Então meu pai foi lá e comprou, sei lá, em 48 vezes um computador de 64 megabytes, e, cara, vinha com Windows ME, assim. Eu acho que eu formatei aquele computador umas 300 vezes, assim, tipo, depois, Windows XP, etc. E, inclusive, cara, por incrível que pareça, um computador de 64 megabytes era o computador que eu jogava, por exemplo, online CS 1.6, assim. Internet de escada. Você jogou CS? Isso. Pro de CS? Eu cheguei a jogar em campeonato, cara, BGS, etc. Você falou, acabou de falar da Metrocamp, né? Então, você desde muito novo começou a desenvolver, e aí, beleza, chegou na faculdade, foi muito difícil escolher para você a faculdade? Ou foi só por necessidade? Cara, foi pelo diploma, assim, foi totalmente... Tanto que eu fui o engenheiro mais novo a entrar na Microsoft no Brasil, né? Eu tinha 19 anos. Nossa. Todos os meus pares, todos os meus colegas tinham, sei lá, 29, já eram caras muito bem formados. E na época eu até me lembro, porque a Microsoft exigia um diploma de faculdade. E quando o RH, né, eu passei na entrevista, na verdade o processo da Microsoft, não sei hoje, mas na época era bem extenso, né? Tinha, sei lá, 7 entrevistas diferentes. Aí quando eu cheguei na última fase, o RH foi pegando os documentos e falou, pô, mas você não tem faculdade? Eu falei, pô, eu tô fazendo a faculdade, eu tenho 19 anos, né? Ela falou, não, mas a gente precisa que você tenha um diploma de faculdade. Aí eles conseguiram uma aprovação com o meu gerente para eu terminar em até 2 anos. Então, cara, tipo, pra mim era o diploma, entendeu? Eu sempre tive essa parada, assim. Tanto que hoje, cara, as Big Techs não exigem mais diploma, né? Nenhuma delas, assim, é um pré-requisito. Talvez numa diferenciação entre 2 candidatos idênticos, eu acho que tem um peso. Mas não é isso que vai determinar se o cara tá apto para vaga ou não. Nossa, deve ter sido um tanto quanto um choque, né? Você estava na Metrocamp e de repente Microsoft. Cara, foi engraçado, na verdade. Eu vou contar o processo. Então, vamos lá. Eu comecei a faculdade, eu trabalhava numa empresa
de desenvolvimento de software. E eu já sabia que eu queria trabalhar com banco de dados. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com banco de dados full time, porque eu ainda desenvolvia muito nessa época, na IBM. Então eu fui para lá, eu tinha 17 anos, acabei sendo o cara mais novo também do time que entrou. Fiquei basicamente ali uns 2 anos mais ou menos. E aí o meu ex-gerente da IBM me convidou para ir para uma empresa alemã chamada T-Systems, que é um grupo grande. Nos Estados Unidos eles têm a T-Mobile, né? Na Europa tem a T-Home, e eles têm a T-Systems, né? T-Systems, que é o braço deles de tecnologia, né? Então eles prestam serviço de tecnologia para grandes empresas, né? E as empresas alemãs, na maior parte, utilizam eles, né? Volkswagen, Mercedes, BMW, etc. E aí, por fim, eu acabei ficando alguns meses lá, uns 9 meses, e eu recebi um contato no LinkedIn, assim, tipo, um contato nebuloso, anônimo quase, né? Temos uma oportunidade, era um headhunter, não era da Microsoft, era um headhunter X, e ele falou, cara, a gente tem uma oportunidade que tem a ver com o seu perfil para trabalhar com data numa Big Tech. E tudo em inglês e tal. Eu falei, beleza, né? Quero ouvir. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a descrição do e-mail do cara e eu coloquei no Google. E a primeira vaga que apareceu era no site da Microsoft. Eu falei, putz, é da Microsoft. E a partir dali, as coisas foram acontecendo, assim. Porque, na época, cara, isso é uma coisa bem importante, que eu acho que é bem relevante para todos aqui. O que me diferenciou muito era o meu inglês. Aí você fala, cara, onde você aprendeu inglês? Né? Você não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade, né? Jogando. Cara, exato. Cara, que legal. Jogando. Então, assim, o jogo me fez aprender inglês, parte 1, e a segunda parte, eu não tinha medo de falar. Então, tipo, cara, vinha, sei lá, na IBM, um chamado que tinha que ligar para um indiano, deixa que eu faço. E falava o inglês macarrônico, que existisse, que eu entendesse. E isso é um ponto importante, assim. Cara, ninguém espera que você fale inglês perfeito. As pessoas esperam que você se comunique. Sim. Se você for pensar no idioma, é uma forma de se comunicar. Então, cara, quanto mais você acha que você não deveria falar porque o seu inglês é macarrônico, cara, na verdade, mais você deveria estar falando. Porque é a prática que vai ajudar você a ficar melhor naquilo. Então, isso foi um grande diferencial, porque a Microsoft fazia uma prova numa escola chamada Berlitz, que é uma puta escola de inglês, de reading, listening e writing, né? E eu fui super bem na prova, assim, já de cara. E isso, para eles, era um corte na época muito grande. Então assim, só para vocês entenderem, se você quer trabalhar hoje na Big Tech, o diploma não é importante, mas falar inglês é importante. Tipo, falar inglês, entender inglês, escrever inglês, até porque isso te traz oportunidades, de repente, você ir para fora, como eu fui. Sim. Cara, você falou de comunicação, eu acho importante tocar nesse ponto. Hoje, enfim, quando a gente entra na faculdade, a gente tem um entendimento de que, cara, quem programa tá na caverna ali o dia inteiro, num cantinho, com capuz. Eu gosto sabe? disso também. É interessante, é legal. Mas a parte da comunicação é importantíssima, né? Como você acha que isso impacta de fato, assim, num programador que entende que, cara, a partir de hoje tem que começar a me comunicar, claro, aprender línguas, mas de fato ter uma comunicação pessoal, assim, mais desenvolvida. O que você acha disso? Cara, eu acho super importante. Eu acho mais importante agora, assim. Por quê? Antes, as empresas, no geral, dependiam do programador, mesmo o cara que seja o homem das cavernas lá, que, cara, vai se enterrar, e as pessoas mais brilhantes que eu conheci, por que me pareça, eram meio nesse perfil, Sim. Pensando em intelectualidade técnica, né? Não necessariamente em soft skills, né? Eram os caras mais difíceis de conversar também, ao mesmo tempo, né? Exatamente. Às vezes você nem entendia o que ele falava, mas por que eu acho que hoje é mais importante até? Porque, cara, a IA tá codando para você, assim, literalmente, muita coisa, né? Hoje eu voltei a codar, depois de, sei lá quantos anos, e, cara, eu achei que ia ser, tipo, uma coisa meio difícil, assim, sabe? Eu achei que ia ser, não voltar a andar de bicicleta, eu achei que era, tipo, sei lá, cara, voltar... Andar de carro, né? Ou praticar... voltar do carro automático ao carro manual, saca? Tipo, putz, as marchas dão uma... Eu achei que ia ser assim, mas... cara, não foi. Na verdade, eu estou desenvolvendo de uma maneira tão rápida e, tipo, aprendi coisas tão rapidamente, assim, que eu realmente cheguei à conclusão de que o que vai mudar o mercado do ponto de vista do programador, do desenvolvedor, é a capacidade dele de justamente ter esse diálogo entre o negócio, a necessidade do negócio e a programação, assim. É óbvio que ainda vai ser necessário, né, o cara codar. Acho que tem problemas mais complexos que
ainda não são resolvíveis por inteligência artificial, mas a tendência é que essa barreira de entrada ela diminua, ou seja, fique mais fácil e esse cara ele acabe tendo que sair um pouco mais da caverna para que ele continue se tornando relevante, né? Dentro das empresas, dentro das organizações. Legal. Sempre se desenvolvendo, né? Exato, sim. Isso é interessante. Você, então, só para recapitular, né? Então, você estava na Microsoft aos Sim. 19 anos. 19 para 20. 19 para 20. Sim. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 6 anos. 6 anos. 6 anos, né? E você já estava na área que você, no final das contas... Que eu gostava? Cara, essa é uma pergunta muito boa, cara, pelo seguinte motivo. Se eu bater aqui, você me fala. Cara, eu sempre gostei de me comunicar. E eu sempre fui relativamente um bom comunicador. Então, dentro da Microsoft mesmo, não era incomum colegas falarem, cara, você deveria ir para a área de vendas. E aí você fala, porra, vendas? Mas, cara, eu estudei TI, estudei tecnologia. Cara, em tecnologia, vendas é a área que mais ganha dinheiro. Os caras que mais ganham dinheiro que eu já conheci na minha vida eram vendedores. Da Microsoft, da Oracle, da Salesforce. E eu não estou falando, pouco dinheiro, estou falando de alguns milhões por ano. Caras que trocavam de apartamento todo ano. Isso aqui em São Paulo, né? Fora talvez tem até outros níveis, né, em termos financeiros. Mas por quê? Porque a venda, a venda técnica, ela depende justamente dessa intersecção entre o conhecimento técnico e a boa comunicação. Então, os caras que dominam isso de uma maneira muito bacana são os caras que têm muito sucesso em vendas. E quando eu comecei a empreender, ficou ainda mais claro que, cara, um bom empreendedor é um bom vendedor. Então, eu diria que hoje eu me realizo muito mais pensando nisso, sabe? Em vender. Mas vender o quê? Cara, vender uma ideia, não necessariamente vender um produto, mas vender a construção de algo. Se eu estou contratando uma pessoa, eu estou vendendo para ela o meu sonho, né? Para ela se juntar a uma startup que tem 3 caras, ao invés de ir para Ernst Young, por exemplo, que fez aqui no programa de estágio, porra, cara, você tem que comprar muito bem. E para você comprar muito bem, você tem que ter um bom vendedor te vendendo aquele sonho, né? E qual foi o pontapé inicial assim, que te tirou da Microsoft para você começar seus próprios negócios? Que nem você acabou de Cara, o pontapé inicial foi uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Então, vou só recapitular. Em 2013, eu recebi uma proposta para ir para os Estados Unidos pela Microsoft, eu aceitei, e aí eu fiquei até 2017 lá. Lá aonde, né? Vocês estão perguntando lá, né? Então eu fui para os Estados Unidos, fui contratado pela Microsoft Corporation, né? Então fui demitido aqui no Brasil. O Brasil é uma subsidiária, Microsoft do Brasil Limitada, sei lá. Microsoft Tecnologia da Informação Limitada, é justamente essa a razão social. E aí eu fui contratado pela Microsoft Corp. Lá na Corp, como a gente chamava, né? Cara, existem muito mais coisas a serem feitas, assim, você pode ser de um time de programa, e eu fui trabalhar justamente com isso, fui trabalhar com um programa. Aí você fala, putz, o que é programa? Cara, programa nada mais é que um projeto. Então, o time de projetos dentro da Microsoft ele tem 3 verticais. Tem uma vertical de construção de produto, que é a galera que builda mesmo, que coda, o Windows, o Azure, que é novo da Microsoft, o SQL Server, que era um produto que eu trabalhava, e assim por diante. Você tem a galera que faz o meio de campo com o cliente, que é o CAT, né, o Customer Advisory Team, que eu era desse time. E você tem a galera de programa de suporte. Suporte, engenharia de suporte, que já apoia o cliente depois que o produto está lançado. E isso é um mecanismo que retroalimenta, né? Porque se eu tenho um problema aqui, isso gerou um bug, o bug vai para cá. Se eu vou lançar uma nova feature, um service pack, eu tenho que falar com o cliente. Quando eu estou falando cliente enterprise, né? Lá nos Estados Unidos eu atendi Cisco, Intel, JP Morgan, né? Grandes empresas, que são caras que pagam milhões, alguns bilhões, se for pensar em contratos mais longos, para a Microsoft. Então, eu fui para lá para essa missão. E aí eu me mudei para Nova York inicialmente e eu fiquei também alguns meses na Califórnia. Foram as 2 regiões que eu tive mais contato com clientes, fazendo parte desse time de produto focado em adoção, acelerar consumo de serviço. Hoje você mora lá? Cara, hoje eu diria que eu tenho um imóvel lá, essa é a palavra. Meu filho mais novo nasceu faz, sei lá, 3 meses, né? E a minha esposa
quis voltar para estar mais perto da família. Obrigado, valeu. Eu tenho uma de 1 ano e 7, né? Então dá para perceber que eu gosto de fazer filhos, né? Não, mas não, foi planejado, né? A gente já queria ter uma distância pequena entre eles, mas e aí eu acabei, depois da venda da minha empresa, né, da Cumulus, eu acabei querendo fazer esse move para os Estados Unidos de novo, mas aí, por causa do filhinho mais novo, a gente resolveu ficar por aí um tempo indeterminado, eu diria. Né? Mas eu estou sempre por lá, assim, inevitavelmente os meus negócios, no geral, me fazem ter que ir para lá algumas vezes. E você abriu a Cumulus. A Cumulus é a sua primeira startup? A Cumulus é a minha primeira empresa, Lá ou aqui? Aqui. Foi Aqui. E aí eu não contei história, né, pô? O que fez eu... Cara, desculpa, meu TDA tá forte, né? Então, o que aconteceu? Em 2017, primeiro, eu estava em Nova York, fui para Califórnia, voltei para Nova York. Cara, Nova York, não sei quem já teve a oportunidade de ir, você tem 2 momentos bem distintos. Tem o momento da alegria e felicidade, e eu cheguei nesse momento lá, que foi mais ou menos em maio. Então, de maio até mais ou menos outubro, cara, a galera fica alucinada, o verão principalmente, né, tipo julho, agosto, setembro, pra fora de casa. E, cara, eu achei bizarro, assim, eu, tipo, tava na rua, 1 da manhã, tinha galera andando, voltando do cinema, né, etc. Eu falava, cara, essa galera, sei lá, né, galera, tipo, aproveita mesmo, né? E aí chegou o primeiro inverno, cara, e aí eu entendi por que os caras ficam alucinados durante esse período. O inverno é uma, assim, perdão da palavra, perdão do meu francês, é uma merda, né? Por quê? Cara, primeiro, é extremamente frio, né? A gente tá falando de frio menos 15, menos 20, é comum alguns dias, neve pra caramba, então isso te faz não sair de casa, então no dia que tá nevando, cara, ninguém sai de casa, né? Por quê? Porque as estradas ficam escorregadias, porque a neve está na frente da sua porta, você não consegue sair, né? Tá na rua, você não consegue sair, né? Tem que vir a prefeitura jogar sal, né, para poder derreter e tal. Então tem toda uma logística. E, cara, a minha esposa teve crises assim ferrenhas de enxaqueca por causa desse cenário de inverno, falta de vitamina D e uma série de coisas. Então era uma decisão de, cara, vamos mais para o sul. E a Microsoft até falou, cara, se quiser ir para Califórnia, ótimo, ou se quiser até para Flórida, beleza. Mas aí eu peguei o que o americano chama de leap of faith, né? O salto da fé, e falei, cara, na verdade eu tenho algo que eu queria fazer talvez mais do que isso, né? E, porra, minha esposa me apoiou, que foi ótimo. Na verdade, me apoiou mais ou menos, né? A gente quase divorciou, né? Nessa época, ela falou, voltar pro Brasil, né? Para empreender. Né? E gastar todas as nossas economias nisso foi uma loucura, assim, né? Pensando hoje. Mas 2017 foi a decisão que a gente tomou. Você se arriscou, então? Porra, pra caramba, né, cara? Legal. Pra caramba. Você sai de uma Big Tech, ganhando bem, né? A Big Tech, as Big Techs pagam salários realmente muito bons, assim, né? Isso não dá pra negar, benefícios muito bons. E, cara, você vai empreender, é soco, porrada e bomba, né? Como eu digo, né? Então, no fim do dia, você não tem certeza de nada, né? Na verdade, você tem riscos muito maiores, né? Sim, muito mais. Porque você entra com a visão de que... Na verdade, você acha que você tem nada, mas às vezes você tem até negativo, né? Porque você tem folha de pagamento, você tem... Sim. Sei lá, você incorre, sei lá, processo trabalhista, né? Que pode, muitas vezes, trazer problemas por muito tempo, né? E aí você tinha a ideia do Cumulus, né? Já tinha ideia. Sabia a startup do Thiago, a primeira startup do Thiago. Eu tinha ideia já, e eu vou explicar o que era a ideia, né? Quando eu estava nos Estados Unidos em 2016, eu comecei a ver muitos clientes enterprise adotando plataformas de data analytics na nuvem. Isso não era uma realidade em outros países, assim. Por quê? Porque as empresas, no geral, elas tinham uma certa imaturidade, e, cara, isso vocês vão perceber quando vocês entrarem no mercado de trabalho, até hoje, provavelmente no futuro ainda, a maioria das empresas no Brasil, elas têm uma imaturidade muito grande em termos de análise dos dados, né? Então, muitas vezes elas, cara, estão perdidos, né, sem necessariamente ter as informações concisas, né, informações relevantes para tomada de decisão. Cara, se elas tinham esse problema, imagina rodar esse tipo de processamento, esse tipo de carga de trabalho na nuvem, né? O cara, tipo, nem sonhava. E quando eu vi isso acontecendo muito forte nos Estados Unidos, eu falei, cara, isso vai acontecer no Brasil também. E o Brasil tem um gap, geralmente, de 3 anos, assim, do mercado americano, em termos de consumo de tecnologia, né? A gente via muito isso pela Microsoft, assim. Quem que adotava novas tecnologias aqui no Brasil?
Itaú, Santander, né? Cara, Bradesco, grandes bancos, né? Eu não vou nem falar dos grandes varejistas, assim, grandes varejistas não fazem, tipo, os caras preferem ser muito safe, até porque as margens deles são muito pequenas, né? O cara tem uma margem de 10%, né? É um negócio ridículo, então o cara não sai investindo em novas tecnologias, assim, eles esperam maturar um pouco, até talvez o preço cair e assim por diante. E eu falei, mas cara, acho que tem uma oportunidade de a gente pegar essa primeira onda no Brasil. E aí quando eu cheguei no Brasil em 2017, com essa visão, eu comecei a bater nos clientes. Primeira empresa que eu me tornei parceiro foi a Microsoft. Eu falei, cara, eu quero parceirar com você para pegar isso que vocês estão fazendo nos Estados Unidos e ajudar os clientes da América Latina a fazer isso. Mas, cara, o primeiro problema que a gente encontrou foi que ninguém estava preparado para essa conversa. Ninguém tinha a visão de que eles deveriam rodar as cargas analíticas deles na nuvem, né? Então a gente teve que primeiro ajudar eles a irem para a nuvem e depois vir com uma outra conversa de ajudar a levar essas cargas analíticas para a nuvem. Perdoa a minha ignorância, mas Não existe ignorância, cara. Pode perguntar o que for. Me explica o que é esse carga analítica? O que é essa... Uma carga analítica, boa, vou explicar. Então a gente tem... as empresas, no geral, elas vão ter dois tipos de cargas de trabalho. Ela tem uma carga transacional, que existe um tipo de banco de dados para isso, que até então conhecido como LTP, que é Online Transactional Processing, que é o quê? É o software que o cara está usando na loja, que faz uma transação de cartão de crédito, é o carrinho dele que está passando as compras na loja online. Então isso tudo ele é armazenado, ele acontece em tempo real. Só que ele tem uma outra estrutura que a gente chama de Online Analytical Process, né? Que é o OLAP. O que é o OLAP? O OLAP é uma soma dos dados provenientes de todas as cargas transacionais dele, para que ele pegue essa informação e traga uma visão para o negócio analítica. Quantas vendas eu fiz hoje, uma projeção de quantas vendas eu posso fazer amanhã, como que está o meu estoque. Então, são cargas diferentes, né? Então, para algumas empresas, hoje, elas rodam as duas cargas na nuvem, para outras empresas, eles rodam uma ou outra, ou às vezes uma parte de uma parte de outra. Então, o Power BI. O Power BI ele é uma ferramenta para você gerar esse site analítico, né? O Power BI ele vou dizer que é a cereja do bolo, né? Porque aí você já está efetivamente demonstrando o dado, né? Informação. Entendi. Você está traduzindo o dado em informação. E nesse processo de criação da Cumulus, eu imagino que você encontrou vários problemas, né? Pô. Não sei, depende da área que você queira saber. Eu ia perguntar agora, você acha que esses problemas foram mais no quesito tecnológico, do fazer ou de encontrar pessoas certas para te ajudar nesse caminho? Cara, num primeiro momento tecnológico, do ponto de vista de... A gente chama no mundo de startups de Product Market Fit, né? No meu caso não era produto, era serviço, mas era encontrar o fit do mercado, ou seja, entender o mercado endereçável para aquele serviço que a gente estava oferecendo. A gente entendeu que naquele momento eram pouquíssimas empresas, então a gente teve que pivotar, né? A gente teve que olhar para um outro tipo de serviço que a gente poderia entregar que tinha mais valor e fazia mais sentido naquele momento. Depois, quando a gente olha para a parte técnica efetivamente, a gente não era dono de nenhum produto. Então a gente não teve um desenvolvimento técnico necessário interno, né? O que muitas vezes é muito bom para uma empresa de serviços, que era o nosso caso, né? A Cumulus sempre foi uma empresa de serviços. Então você não depende de um desenvolvimento de um software para sair para vender. Então você está vendendo o quê? Você está vendendo um sonho, literalmente, que é o cara poder rodar carga de trabalho, né? Os sistemas dele na nuvem. Ele compra esse sonho e você entrega esse sonho. Então você depende do quê? Depende de pessoas, basicamente. Então eu acho que a dificuldade foi em preparar as pessoas para fazer boas entregas. Essa é uma deficiência muito grande. Por quê? Porque uma coisa é o Thiago, que trabalhou na Microsoft, que tem um padrão de entrega, um padrão de conversa com o cliente, chegar lá, vender o sonho e entregar o sonho. Outra coisa é eu vender o sonho e, cara, sei lá, dar para o Joãozinho ali e falar, vai lá, entrega. Né? Ele vai ter uma visão, ele vai ter uma experiência diferente da minha. E esse é o maior desafio, na verdade, em empresas de serviço, que é manter essa padronização de qualidade, essa padronização de entrega. Por isso que a gente fala que empresas de serviço, no geral, eles têm uma escala muito limitada. Né? O que é a escala? Né? A escala é você conseguir entregar mais clientes com a mesma qualidade, a mesma experiência, com menos pessoas, né? Com menos custo operacional. Na empresa de serviços, não. Né? É proporcional. Conforme você cresce a demanda,
Você tem que crescer o time que entrega, só que você tem um grande problema. Por exemplo, na Cumulus a gente chegou a ter 300 pessoas. Então, cara, como que você mantém 300 pessoas com o mesmo nível de qualidade, de interação? Esse eu acho que é o maior desafio assim, das empresas no geral, de serviço. Com certeza, cara. Mas eu acho que a gente fez uma coisa muito boa, assim, e se vocês perguntarem para alunos da PUC de anos anteriores, assim, que talvez já até saíram, ou são veteranos hoje, ou saíram, tem o Joãozinho Marsura, o Pedro, enfim, talvez algum de vocês conheçam ou não, talvez tenha sido veterano de vocês ou não. Cara, assim, a gente, tipo, pegou uma pedra preta e lapidou e transformou num diamante, literalmente, né? O Joãozinho Marsura, por exemplo, ele saiu aqui da PUC, ele entrou como estagiário no nosso programa de trainee, ele saiu 2 anos depois e entrou numa vaga sênior na CIT, por exemplo. Nossa. Tipo, por quê? Justamente porque a gente forçava a capacitação muito forte da galera, né? A gente tentava trazer gente do mercado tentava, só que muitas vezes o cara vem do mercado já com um vício muito grande da maneira de ver as coisas, aquela coisa que sua mãe chama de cabeça dura, né? Aquela cabeça dura de não necessariamente ouvir novas visões e tal. Então muitas vezes a gente pegava assim, cara, pô, tem quantas pessoas aqui? 100? Sei lá, 10%, 20%, a gente trazia para dentro da Cumulus e ficava 3 meses só em capacitação, só lapidando. E aí a gente tinha um programa bem legal para fazer isso, não sei se hoje existe ou não. Né, hoje eu estou bem distante, né, vendi a empresa e não sei mais o que acontece, mas era bem bacana, assim. Thiago. Agora é foda. Eu queria que você falasse pra gente, e para todo mundo que está ouvindo aqui, que está assistindo, a maioria de nós somos estudantes universitários, eu sou de primeiro ano, e eu queria perguntar para vocês quais são o primeiro passo para você conseguir criar a sua própria startup. Legal. Tá? Beleza. A sonhar, né? Sim. Cara, eu não lembro exatamente como eu falei da última vez, mas assim, hoje, jovens de 20 anos estão literalmente criando negócios sozinhos, fazendo de 20 a 50 mil dólares por mês. Aí você fala, cara, não é possível. Cara, eu conheço pelo menos uma meia dúzia desses. Eles estão aqui no Brasil? Alguns estão, poucos, a maioria está nos Estados Unidos. Uhum. Mas por quê? Porque a tecnologia hoje, ela tirou a barreira de entrada para se criar produtos que são produtos realmente úteis, produtos que realmente resolvem uma dor. O que falta no jovem que quer empreender no geral? Experiência para entender o que de fato é dor ou não. E também experiência para resolver aquela dor da melhor maneira possível. Então, como um médico, né, sei lá, sou um médico residente, eu vou ver um cara falando que está, sei lá, com dor no estômago a primeira vez, eu vou ficar meio na dúvida, né, do que ele tem. Pode ter, sei lá, gastrite, pode ter uma intoxicação alimentar, não sei, pode ter um monte de coisa. De repente, se eu sou um médico experiente, só do jeito que o cara falou, eu já falo, cara, isso é gastrite. Né? Vai no gastro e beleza. Né? Então, eu acho que acontece da mesma maneira. Assim. Então, se você fosse me perguntar, eu quero montar uma startup que é, cara, de fato um negócio que vai crescer e tem um potencial de virar unicórnio e, cara, eu quero empreender porque eu quero empregar pessoas, eu tenho esse propósito de ajudar os outros e blá, blá, blá. Cara, a primeira dica que eu dou é, cara, vai trabalhar. Assim, tipo, aprenda na empresa de alguém. Porque você vai errar pra caramba na sua startup. Então, é melhor que você já venha vacinado, de certa maneira, de coisas que talvez você vai ver numa empresa de um terceiro que você não gosta ou que você goste. Outra coisa, empreenda nesse aspecto de empreender em algo maior, em algo que você tem conhecimento. Né? Então, no geral, a primeira dica, cara, se eu estou trabalhando com advogados, pô, quais são as dores dos advogados? Né? De repente eu já vejo ali uma dor e uma solução potencialmente que, cara, talvez eu tenha até meus primeiros clientes, porque eu trabalhei nesse mercado e eu conheço um monte de advogados. Agora, como eu falei, tem jovens hoje que estão adotando uma postura um pouco diferente. Então existe uma comunidade, por exemplo, chamada de Indie Hackers, não sei se já ouviu falar desse termo. Já. Que são, caras que são desenvolvedores, outros não tão techs, mas que usam muito AI para ajudar no desenvolvimento. E tipo, o cara lança 10 produtos diferentes e aquele que acertar, ele foi, entendeu? E aí o cara chega em 20 mil dólares de faturamento no mês, vai no Acquire.com e vende por 200, 300 mil dólares a startup. Né? É o que tem acontecido.
Então, eu falo que é o novo dropshipping, na verdade, né, isso. Mas eu acredito que hoje com AI isso vai ser muito mais comum, assim. A gente vai ver realmente um time de 2, 3 pessoas fazendo software e, cara, faturando milhões e, tipo... aí sim vai vir uma startup maior e vai falar, porra, essa tecnologia dos caras é legal e trazer pra dentro e comprar os caras. Essa é uma pergunta que a gente queria fazer para iniciar o tema que deu esse chamado, né? Tá. Que, para começar, a gente queria entender, que todo mundo entendesse o que é uma inteligência artificial. Muita gente, quando a gente conversa, principalmente o pessoal mais adulto, acha que é mágica. Minha mãe, quando ela aprendeu que era ChatGPT, ela achava... Ela falou, nossa, filho, tem um cara atrás respondendo. Achava. E é um negócio que pouca gente entende, assim. Sim. Então, se você consegue explicar pra gente. Cara, consegui explicar a inteligência artificial de uma maneira simplificada. Cara, na verdade, a inteligência artificial é um computador treinado para resolver problemas que até então são problemas que um ser humano resolveria, né? Por isso que a gente chama de inteligência artificial, né? Ele tem uma inteligência, mas essa inteligência artificial porque ela foi programada, né? O que acontece é que a gente tem vários algoritmos, vamos dizer assim, várias formas de se gerar uma certa inteligência artificial. Até então a gente usava estatística pura para resolver isso, então sempre é probabilidade, né? Então a gente sempre trabalhava com a probabilidade quanto maior, melhor de acertar um resultado. Então vamos pensar na carga analítica que eu falei. Eu fiz vendas durante o ano todo. E aí eu faço uma pergunta para uma IA, quanto que eu vou vender em janeiro do próximo ano? Eu vou aplicar uma regressão linear, que é uma conotação matemática e estatística, pegando todos os meses de janeiro dos últimos 10 anos, e eu poderia entregar uma média ponderada, por exemplo, né, que fosse, mas eu estou entregando um resultado ali que tem uma probabilidade. Fala, cara, existe 80% de chance de você vender R$100 mil em janeiro. Então é pura estatística, né? O que acontece é que a gente teve a introdução mais recente de redes neurais. E as redes neurais, elas trabalham de maneira diferente. Ainda existe muita estatística por trás, mas ela se assemelha às conexões que a gente faz no nosso cérebro, né, os nossos neurônios. Então, os pesquisadores basicamente simulam como que cada neurônio se conecta para que ele possa processar só um pedaço da informação. Então, ele cria várias camadas de processamento que vão refinando a compreensão dessa IA para que ele consiga dar uma resposta ainda mais acurada, que é exatamente o GPT, né? O GPT ele é uma rede neural em cima de um conceito que são os transformers, né? Que é um conceito que foi introduzido pelo Google em 2018. Que é basicamente assim, treinar a IA para identificar um padrão. Como assim? Né? Eu mando 1000 fotos para a IA de um gato e falo, isso é um gato, isso é um gato, isso é um gato. Na hora que eu mandar uma foto de um cachorro, eu vou perguntar, isso é um gato? Ela falou, não, isso é não sei o que é, mas não é um gato. Na hora que eu mandar um gato, ela falou, não, isso aqui é um gato. Por quê? Porque ela, em algum momento, recebeu essa base de informações para identificar. A mesma coisa aconteceu com o GPT, né? Com o GPT, quando a gente fala com os LLMs, né? Focados em linguagem, com o ChatGPT, por exemplo. A gente mandou uma porrada de informação que veio proveniente do quê? Da internet, e ele foi entendendo o padrão de escrita humano. Então, ele consegue prever a próxima palavra para que aquela determinada frase que ele está construindo, ela se pareça ainda mais com a frase de um humano. Entendeu? Então, se eu ver 1000 vezes uma frase X, se alguém perguntar, cara, me fala sobre essa frase, eu consigo, de alguma maneira, criar uma frase muito parecida, mesmo usando palavras diferentes, porque eu consigo prever o que deveria vir naquela frase, especificamente. E de repente tudo virou IA, né? E de repente tudo virou IA, assim. Eu costumo brincar, né? Daqui a pouco seu liquidificador vai ser AI-powered com blockchain, né? É bem isso mesmo. Tem até uma coisa que eu estava lendo recentemente, né? Quando deu esse boom das IAs, o preço da NVIDIA foi lá pro alto. Sim. E agora parece que estabilizou. Você acha que isso pode ser uma bolha? Cara, essa é uma boa pergunta. Por que se estabilizou as ações da NVIDIA? A NVIDIA vende um chip de processamento que é um chip de processamento gráfico. Então, ele é um chip que ele consegue trabalhar com muito mais memória para processar, né, modelos de IA. Por que os modelos de IA são tão complexos de serem processados? Porque tem uma base de informação muito grande para ser utilizada.
Então, imagina o Google se ele rodar processamento em cima de tudo que eles têm em termos de dados, né? É coisa pra cacete. Então, eles precisam de máquinas super poderosas com processadores como esse. O que acontece? Hoje a gente tem modelos que são, a gente chama já de modelos menores, né? Modelos pequenos, né? Não sei se já ouviram falar de SML, né? Que são SLM, né? Small Language Models, que eles já processam em CPU. Então, o que acontece é que, naturalmente, com a introdução de modelos menores, que conseguem processar menos informação e também, obviamente, criar-se modelos menores que, de fato, podem ser carregados num computador normal, sem uma GPU, isso tende a fazer com que a necessidade de usar a NVIDIA em tudo não seja uma verdade, entendeu? Então, talvez, óbvio, a NVIDIA ainda vai continuar vendendo GPU pra caramba, porque grandes empresas ainda utilizam, mas, no geral, a gente vai ver modelos cada vez mais portáteis e podendo, por exemplo, rodar em CPU, sem necessariamente precisar de um processador NVIDIA. Rodar no Intel, um AMD da vida. Então, é uma coisa que vai estabilizar a tecnologia do... Cara, a tendência, na minha opinião, assim, é estabilizar, mas, cara, o mercado, o mercado de ações é o famoso, o pessoal brinca, né, que sobe no boato, desce no fato, né. É muito subjetivo, assim, o que de fato vai acontecer e pode ser uma bolha no aspecto de, cara, que ninguém sabe para onde vai. A verdade é essa. Mas, ao mesmo tempo, não dá para afirmar com toda certeza de que a gente chegou no topo, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo. O que me preocupa, na verdade, cara, tá acontecendo muita coisa simultaneamente, assim, e muitas coisas muito parecidas. Então, quando você fala de bolha, eu diria que talvez algumas empresas que tiveram um hype, e quando eu falo de hype, tipo, receberam milhões de investimento, talvez elas vão morrer no meio do caminho porque o concorrente dela é muito maior, tem um branding muito mais, que se comunica melhor, tem uma base de clientes muito maior, uma comunidade, de repente, muito maior. Cara, eu acho um ponto legal de trazer, até porque, bom, na minha opinião é uma bolha e preocupante, mas se a gente for um pouco para trás, né, no tempo, e pensar em 2007, desculpa, com a questão da Apple Store, os apps. Bom, era uma época que, cara, app era outra coisa, né? Sim. Veio, e ali, né, as VCs, né, as empresas de capital de risco, estavam investindo muito dinheiro nisso e, bom, foi uma bolha até... Sim. Temos até hoje, né, mas de forma diferente. Você enxerga que hoje, essa questão das IAs, elas, com muito investimento por venture capital, é uma coisa que pode acabar amanhã ou dura por mais 10, 15 anos? Cara, então, isso tem justamente a ver com o que eu falei agora. Eu acredito que investimento em venture capital relacionado com IA, ele tem mais sentido ser uma bolha do que, por exemplo, uma NVIDIA. Né? Legal. Por quê? Justamente por causa disso. Essa semana, o João, um brasileiro, ele é fundador de uma empresa chamada Crew AI. Não sei se alguém já ouviu falar. Ah, eu cheguei a ver isso. Ele recebeu 18 milhões de dólares. Foi anunciado essa semana. Né? Ele recebeu, obviamente, o dinheiro já, sei lá, 2 semanas atrás, pela Insight Partners, que é um baita fundo de venture capital americano. Cara, sem brincadeira, ele anunciou na terça-feira. Na quarta-feira, a Anthropic lançou, detalhe, a Crew AI é AI Agents, tá? Construção de AI Agents pelas empresas. Depois eu posso explicar o que é um AI Agent. No dia seguinte, a Anthropic fez o anúncio do Computer Use API, que é um AI Agent, que é um framework de AI Agent que você vai criar, só que diferente dos AI Agents atuais, que eles se limitam ao browser, geralmente, a fazer uma tarefa no browser, esse aí faz no seu computador. Então, tipo, ele abre um aplicativo para você, ele pode rodar um comando, ele pode... Cara, é bizarro, faz muita coisa, é muito legal. Eu já tô brincando e, cara, é bizarro, é bizarro. E a Replit, que é uma outra empresa, que tem uma IDE, né, que é uma interface de desenvolvimento de software, que é AI-powered, né, então ele gera código através de IA, também anunciou o framework dele de AI Agents. E aí você fala, cara, na mesma semana, 3 empresas com framework de AI Agent. E a OpenAI pode vir, e a Meta pode vir, e o Google pode vir. Então, assim, cara, assim, João, se você estiver olhando isso aqui, cara, não estou gorando ninguém. Sim, mas, assim, a chance de o Anthropic dominar esse mercado é muito maior. Claro.
É óbvio, a Query AI tem lá 150 empresas que já estão usando. Eu acho que tem um espaço. Mas a questão é o investimento em Venture Capital. O cara que investe em você, cara, assim, eu já conversei com muitos VCs no Brasil, eu conheço todos. Cara, eu já ouvi não só de um, mas de vários. Se eu estou investindo em você e você vender a sua empresa por 400 milhões de dólares, cara, você é um bosta. Eu já ouvi isso. Por quê? Porque eu não estou investindo em você para vender por 400 milhões. Eu estou investindo em você para que a sua empresa vale mais de 1 bilhão. Porque eu preciso dar um retorno para o cara que está investindo no meu fundo acima do CDI, entendeu? Então, para eu dar um retorno para ele de 10 vezes, de 15 vezes, eu preciso do quê? Das 100 startups que eu investi, cara, que pelo menos 10 me dê um retorno de 15, de 20, de 100. Vai ter startup que vai dar um retorno de 4 mil. Né? Então, assim, tem casos, né, gigantes assim. Então, sim, é uma bolha nesse sentido, de que a gente vai ver, talvez, muitos fundos marcando, né, o que a gente chama de write-off, né, da grana deles. Então, assim, putz, fizemos isso aqui, cara, deu na água, perdemos 18 milhões. Né? Ou reduziu o nosso retorno do fundo. Tem aquela pergunta que sempre fazem, né? Inteligência artificial vai substituir o Cara, essa pergunta aí é padrão, né? Você pode rolar um layoff. Cara, antes eu tinha aquela visão que também vou usar uma frase hypada, né? Que não é a IA que vai substituir o humano, é o humano que usa IA que vai substituir os humanos que não usam, né? Essa frase é super hypada também, mas, cara, hoje eu tenho minhas dúvidas, assim, de algumas coisas. Hoje eu já entro um pouco em dúvida de que muitas tarefas vão ser substituídas, assim, tipo, principalmente tarefas puramente operacionais, né? E aí você fala, codar não é operacional, né? Porque codar você tem que pensar na solução. Por isso que eu falei, cara, para você pensar na solução você precisa entender o problema. Para você entender o problema você precisa se comunicar. Sim. Você entende onde eu quero chegar? Sim. Se você é só o cara que é mandado fazer, vai lá e coda isso, cara, você é puramente operacional. E quanto mais operacional você está, mais a chance de você ser substituído. Sim. E isso aconteceu lá atrás. Eu falei, tivemos uma palestra aqui na Semana Integrada, que eu falei sobre a Revolução Industrial. Cara, a Revolução Industrial foi exatamente isso. Né? A galera que estava lá batendo o martelo no prego, passava o prego, puf, passava o prego, puf. Cara, na hora que veio o robô que faz sozinho, esse cara, ou ele foi para a rua e virou um mendigo, ou ele teve que aprender a trabalhar no escritório. Na época, sei lá, máquina de datilografar, com papel, né, fazer conta. Né? Ele não podia depender só da força física dele. E você falou no começo que voltou a codar agora, mas voltei a rodar. Alguns softwares AI-powered que você falou, que facilita seu código. O que você acha desses low-codes e no-codes? Cara, bem, vou falar cara, eu não considero tão low-code, porque assim, eu entendo o no-code, né, pensando em Bubble, Webflow, esses caras. Eu particularmente não gosto, e para mim especificamente eu não gosto, e eu tenho vários amigos que gostam, por causa do lock-in. Né? Então, tipo, se eu desenvolvi no Bubble, cara, eu tô preso no Bubble, assim, tipo, eu não consigo sair amanhã do Bubble. Por quê? Porque, cara, ele tá rodando por trás ali uma série de coisas que ele abstrai do desenvolvedor e, tipo, cara, eu teria que reconstruir o software para conseguir sair de lá. Então, eu não gosto muito dessa... Eu não gosto de me sentir enjaulado. Eu quero poder ter minha autonomia. Quando a gente fala de low code, né, ou pensando em copilots, né, de código, aí eu já gosto mais, só que eu tenho uma crítica especificamente, que é o seguinte. Hoje, eles não conseguem entender o contexto inteiro da solução. Hoje. Pode ser que amanhã eles entendem, ele vai ler seu codebase inteiro e vai falar, porra, entendi o que você está construindo. Hoje ele não consegue entender isso. Inclusive, se alguém já usou V0, né, V0, Cursor, GitHub Copilot, Replit, Perl, Boltz, cara, assim, eu tenho uma lista, tem uns 20 já no mercado. Você vai perceber isso, que tipo, você pode pedir para ele uma parada, aí você muda para outra coisa, você vai falar daquela parada que você falou antes, cara, esquece, ele já tipo... Já foi embora. O contexto, a janela de contexto dele me parece muito pequena ainda para resolver o problema numa visão mais ampla. Mas assim também era IA
AI ano passado, né? E hoje em dia, Exato. que eu pedi pro chat 6 meses atrás, que ele ainda comenta sobre. Exato. Então esse por causa da janela de contexto mesmo. E foi o que, na verdade, o One Preview, né, as novas versões de GPT que vieram, eles foram aumentando janela de contexto, eles foram aumentando uma série de coisas, e eu acho que essa capacidade vai ser expandida. Por isso que eu estou te falando, hoje falta muito contexto. Então, se falta muito contexto, você ainda depende de bastante conhecimento para conseguir direcionar ele da melhor maneira possível. Você acha que pode gerar uma mão de obra menos qualificada? Assim, Total. Porque, por exemplo, Para mim, sim. vamos ver. Levanta a mão aí quem coda usando o chat GPT. Ah, não, cara, quem não levantar a mão, velho, tá de sacanagem. Não, tá mentindo, Quem não levantar a mão tá mentindo, cara. Não tem como. Ou o Code, né? Vinícius levantou não. Então, todo mundo aqui. Eu vou levantar a mão. Não, vou levantar a mão também. Quem nunca checou um códigozinho? Cara, Acarretar em uma mão de obra menos qualificada. essa é uma excelente pergunta, cara. Eu vejo uma tendência, vocês me corrigem se eu estiver errado, de quanto menos experiência você tem, mais você aceita o que o AI diz. Sim. E esse é um problema. Porque, cara, eu já peguei muito erro que o AI gerou. E eu tô falando de erro, desde erros, obviamente, técnicos ali, por exemplo, quer ver uma coisa besta? Estou usando uma API do Stripe, né? Cara, o Stripe já está numa versão de API muito mais nova do que a que tinha. Então, ele está usando comandos da API antiga. Então, se eu vou usar uma API nova, ou se eu vou aceitar, eu vou estar usando uma API antiga que, de repente, tem uma falha de segurança. Entende? Então, tem coisas que você tem que pensar que vão um pouco além, obviamente, do conhecimento técnico. Agora, uma outra parada é justamente você não conseguir desenvolver o senso crítico do que está sendo construído. E eu acho que isso é importante. E eu tenho que agradecer a Deus pela minha geração, né, não ter tido AI na época, porque esse é um problema. Assim, eu não estou falando que isso é ruim, tá, gente? Eu não estou criticando quem faz, mas se você, durante a construção, mesmo usando AI, você conseguir entender o que está sendo construído, beleza. Eu acho que beleza, desde que você também, cara, valide certos aspectos, assim. Mais uma vez, não tem problema nenhum. Cara, tem uma thread no Twitter até que o cara tinha acho que 2 semanas de experiência, assim, e ele tava codando pra caramba, assim, e os caras sênior tava, nossa, o cara é muito bom, e tipo, era 100% AI, assim. E aí o thread era tipo, como eu estou enganando, tipo, caras sêniors que, tipo, com 2 semanas de experiência. Então, cara, ou seja, o cara sênior, ele viu o código e falou, pô, tá legal o código do cara. Mas eu tenho certeza que por trás o cara também estava conferindo que o código não era um lixo, né? Sim, com certeza. Que o código, sei lá, não tinha coisas bizarras. Né? Então, beleza, pessoal. Agradecer o Thiago. Eu quero uma salva de palmas aí pro Thiago. Esse foi o primeiro episódio do Papo Tech da Liga de TI da PUC Campinas. O primeiro de muitos. E é isso. Obrigado, Thiagão. Obrigado valeu. Vez por aparecer. Prazer é meu. E foi um papo muito gostoso. Boa. Agora a gente vai dar Obrigado, espaço para a palestra do Thiago. Thiago? Boa. Bem, não sei, na verdade, se o que eu vou falar aqui é muito diferente do que a gente falou nesse papo, né, que a gente teve. Eu acho que acabei falando um pouco sobre mim, não tanto das experiências e do que eu estou fazendo hoje, né? Então, vocês sabem que eu trabalho na Microsoft, de lá eu fundei uma empresa, essa empresa foi comprada por um grupo inglês chamado Logicalis, é um grupo bem grande, de uns 2 bilhões de dólares por ano. E aí eu saí ano passado, então eu vendi em 2020 o negócio, fiquei 3 anos ainda como executivo, e aí ano passado eu saí e fundei a MoveStacks. A MoveStacks, só para dar um contexto, ela é um provider de cloud, então a gente oferece cloud serverless. O que é um cloud serverless? Então, você não tem servidor para gerenciar, a gente entrega basicamente os serviços que você precisa, banco de dados, hospedagem de sua aplicação, criação de workflows, tudo por um portal, por um painel. É muito parecido com Vercel, não sei se algum de vocês já usaram Vercel, Supabase, Railway, enfim, se vocês não usaram, deveriam olhar, porque eu acho que o mundo para desenvolvimento de software vai meio nessa tendência de usar cada vez mais serverless, né? Serviços sem servidores, principalmente porque você já está focado em codar, você já está focado em desenvolver o software, principalmente se você é um solo entrepreneur, como a gente fala, né? Você
é um fundador que está ali numa startup, só você, seu amigo, você não quer gastar tempo gerenciando infraestrutura de nuvem. Então é muito mais simples do que de repente você gerenciar uma AWS, um Azure ou um Google Cloud. A gente tem um free tier, então dá para usar de graça, você pode colocar a sua aplicação lá de graça. Só que a gente está em beta. Então se você quiser entrar no nosso beta, para o mês de novembro, dá uma escaneada no QR Code ali, quem quiser. Na verdade, esse QR Code leva para o meu site, que é thiagocaserta.com. Inclusive, se alguém quiser entrar também, Thiago Caserta, por isso que eu sempre deixo meu nome, né? Porque é difícil, às vezes o Caserta ninguém entende. Se quiser entrar, thiagocaserta.com, vão ter alguns links. O terceiro link é o da MoveStacks, aí tem um waitlist, só colocar seu e-mail lá, e assim que a gente lançar o beta, vocês podem entrar, enfim, criar suas aplicações e hospedar por lá. A gente é uma empresa americana, né? Então a gente é uma empresa de Palo Alto. O time todo veio da Microsoft e da AWS, então a gente tem bastante conhecimento desenvolvendo serviços de nuvem. E também no QR Code ou no meu site, thiagocaserta.com, vocês vão conseguir encontrar outros links lá, tem Instagram, LinkedIn, Twitter. Eu uso bastante o X, né, o X, uso bastante. Né, mesmo no Brasil, né, não vou falar que eu usava, mas enfim, tem tweets meus lá. Não, mas agora pode, né, então beleza. E também tem algumas outras coisas. Eu tenho uma newsletter bem legal também, se alguém quiser seguir no Substack. Acho que deve ser o segundo link lá do site, que eu falo bastante de tecnologia. Os meus posts geralmente são em inglês, assim. Só no LinkedIn que não. No LinkedIn geralmente eu posto português, mas o resto é tudo em inglês. Mas assim, acho que escrita, hoje tudo está traduzido ali, então está super fácil. Bem, o que eu vim falar hoje? Eu vim falar o que eu já falei, né? Vim falar sobre sobre o futuro do trabalho, sobre empreendedorismo. E eu queria tentar englobar esses 4 aspectos na conversa. Né? O primeiro é que a inteligência artificial está, de fato, mudando todas as indústrias. Né? Indústrias são segmentos de empresas, então está mudando varejo, está mudando manufatura, está mudando financeiro, né? O sistema financeiro e assim por diante. Que o futuro do trabalho vai ser moldado por automação, por IA, por novas tecnologias que talvez a gente ainda nem tenha criado. Que o empreendedorismo, na minha opinião, é a chave para a gente prosperar nesse cenário de mudança. E é importante vocês entenderem que empreendedorismo ele não se refere só a ter um negócio. Né? Se refere a você ser protagonista dentro de negócios que você, às vezes, atua. Não sei se já ouviram falar desse termo, né? Intraempreendedor. Né? É o cara que se torna protagonista dentro de uma empresa que não é dele. E muitas vezes esse espírito faz com que esse cara às vezes, seja chamado para ser sócio da empresa. Né? Isso é muito comum. Dependendo da empresa. Você pega uma XP, por exemplo, né? É muito comum a XP dar sociedade, né? Dar uma participação para uma pessoa que se destaca, que é de fato um empreendedor. E como que eu acho que os estudantes, e eu estou falando de estudante porque não estou falando que estudante é menor ou maior, não é isso, mas vocês estão começando agora, né? A aprender novas coisas. Como que eu acho que vocês poderiam aproveitar a IA para criar oportunidades para vocês? Sejam em negócios de vocês, sejam arrumando bons trabalhos, né, chamando a atenção do mercado. Bem, primeira coisa para vocês saberem. Existe um relatório da McKinsey, não sei se vocês conhecem a McKinsey. A McKinsey é uma empresa, né, de consultoria, pesquisa, etc., que fala que 30% das tarefas, em cerca de mais ou menos 60% dos trabalhos atuais, vão ser automatizadas por IA ou, enfim, por tecnologias muito parecidas. Né? E aí, eu não sei quem dos meninos me perguntou, né, sobre o futuro do trabalho. Então, hoje já é possível, tá? Esse é um ponto importante que eu ia falar para vocês. Vai ser... Não, com tecnologia disponível hoje. Quais são essas tecnologias? Código gerado por IA, agentes de IA, né, os AI Agents. Só para contextualizar, o AI Agent nada mais é que um robô que usa IA para executar uma determinada tarefa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero um robô que toda vez que chegar um e-mail de venda de um produto, eu quero que ele vá lá e cancele a inscrição daquela newsletter, daquele disparo de e-mail. Né? Então, eu preciso o quê? Eu preciso entender que aquilo é um e-mail que está me vendendo alguma coisa, eu preciso abrir o e-mail e preciso ir lá e dar um unsubscribe, né? Dar um cancelar a inscrição, sei lá. Então, essa é uma tarefa que um agente poderia fazer. Agora, podem ter tarefas um pouco mais complexas que fazem mais sentido para o trabalho. Eu quero que um agente, agora, né, com a
a Anthropic, né, lançou lá o Computer Use API. Eu posso fazer, por exemplo, que um agente ele leia 3 planilhas e cria uma nova planilha calculando os dados dessas 3 planilhas, de maneira automatizada, né, sem interferência humana. Então, isso é AGI, né? Não é AGI ainda, né? Mas de fato é uma coisa bem mais avançada e talvez aquela contadora ali, né, ou aquela pessoa que ajuda o financeiro fazendo o cálculo em planilha, pode ser que ela seja substituída em breve. Agora, vamos olhar um pouco mais para a tech. Código gerado por IA. Hoje, segundo a Microsoft, né, a GitHub, 45% do código já é gerado por IA. Então, o que sobe no GitHub, como que eles sabem disso, né? Cara, não sei. Porque eles têm algumas formas de saber, né? A primeira forma é o próprio Copilot do GitHub, né? Então, o GitHub tem um Copilot, que é um gerador de código por IA, um assistente, né, de código utilizando IA. E existe já esse benchmark de 45% do código já ser gerado por IA. Alguns estudos, e esses estudos são geralmente feitos por grandes empresas, né? Então, vou dar um exemplo. O Itaú é o maior consumidor do GitHub Copilot na América Latina, né? São mais de 7.000 licenças, se não estiver enganado, do GitHub Copilot, né? Que eles pagam, né? Faz a conta aí, né? Quanto que eles pagam, né? $20 vezes 7.000. Então, existem esses estudos que mostram que a eficiência do cara que está codando ele aumenta em 30%, mínimo. Eu diria hoje que o meu código talvez um cálculo diferente, ele é 30% gerado por IA, na minha opinião, o meu código. Então, como eu falei, por que não é 100%? Porque, cara, assim, ele não entende o contexto, então tem muita coisa que eu preciso mudar, e tem muita coisa que às vezes é até chato, né? Tipo, ele faz um import de um componente no React, por exemplo, e, cara, no próximo código ele esquece que tem que importar aquele componente, né? Então, tipo, é uma merda. Então, às vezes eu prefiro fazer coisas porque eu sei que ele vai esquecer aquele contexto e vai me entregar um código que vai estar quebrado. Seja o CSS, seja um import, seja uma API, uma versão antiga que ele está chamando, seja uma vulnerabilidade de segurança que ele implementou porque eu não efetivamente olhei com cuidado, com carinho. Agora, tem coisas muito legais que eu já tenho usado com IA que eu posso dar dica para vocês. Testes. Cara, implementar teste unitário no seu código, assim. Tipo, isso é uma coisa que eu mando a IA fazer, assim. Tipo, olha meu código e implementa o teste unitário. Então, cada parte do meu código tem testes já implementados no código. E eu não faço deployment sem antes passar por todos esses testes. Isso é uma coisa fácil. Ele vai fazer uma cobertura total dos testes possíveis? Talvez sim, talvez não. Geralmente ele faz, mas é uma coisa que para teste, por exemplo, me parece muito bom. Outra coisa, documentação. Tipo, cara, documentar API. Cara, documentar API é muito chato, assim. Não sei se... eu já fiz muito isso na Microsoft. O desenvolvedor ele vai lá e ele, cara, cria o código. E esse código, primeiro, o cara do front, muitas vezes, o cara do front-end, ele vai falar assim, cara, beleza, como que você vai chamar as APIs? Ó, é dessa maneira que eu estou chamando. Então ele já passa para o cara do back-end que vai desenvolver as APIs em cima mais ou menos daquele padrão. Cara, esse trabalho, né, ele é um trabalho meio chato, assim, porque é muito custoso. E assim, ajuda muito nisso e em documentação no geral do software. E, assim, novas ferramentas estão surgindo. Essa semana eu falei de 3, né, focadas em AI Agents, né, que é o da Crew AI, da Anthropic e da Replit. Eu consigo citar 20 ferramentas diferentes que fazem, de alguma maneira, ajudam o desenvolvedor com IA. Seja gerando código, seja fazendo testes, seja gerando documentação. Então, assim, é muito legal vocês estarem antenados nas ferramentas. Por quê? Porque isso é um resultado para você. Seja em eficiência dentro do trabalho de vocês hoje, seja na velocidade que vocês vão construir os seus projetos. Na faculdade, nos negócios de vocês e assim por diante. Agora, quando a gente olha para o futuro, quais são as habilidades que eu realmente acredito, e que não só eu, mas muita gente, né, tem falado que são as habilidades principais que a gente deveria desenvolver? Primeira, resolução de problema e pensamento crítico. Tem um pouco a ver com aquele lance que a gente falou de estou aceitando 100% tudo que a IA está me passando? Cara, isso é pensamento crítico, né? Será que a IA consegue resolver todos os problemas? Cara, eu já sei que não. Então eu preciso ter um senso, uma habilidade natural de resolver problemas no meu código. Isso fonte de código, podia ser qualquer coisa, né?
Tem gente que usa ChatGPT para fazer uma consulta com um psicólogo, né? Então, se você não conseguir resolver os seus problemas, cara, não vai ser o ChatGPT que vai te falar, ó, vai lá e termina com ela, né? Por exemplo, e você vai fazer, né? Às vezes ele não tem todo o contexto. E isso é muito importante, assim, contexto eu acho que é a palavra principal. A gente usa muitas palavras dentro desse mundo, né, de GPT, então a gente sempre fala que a melhoria dos algoritmos é aumento da janela de contexto. O que é o aumento da janela de contexto? Ele armazena mais informações da conversa para que ele consiga criar mais contexto e assim conseguir dar melhores respostas. Então, na minha opinião, isso é uma coisa que o humano, assim, o nosso nível de absorção de contexto ele é infinitamente maior, né? Quer ver uma coisa interessante? Às vezes eu tento explicar uma rede neural fazendo uma brincadeira, né? A rede neural, em teoria, são o quê? São neurônios que vão passando, né, de uma camada para outra uma informação pré-formatada e aquela outra camada nova vai tomar uma decisão, vai passar para a próxima e assim por diante, né? De maneira bem simplificada seria isso. Eu tenho dois nós, um de input e um de output, e eu tenho as camadas intermediárias que vão fazer essa tomada de decisão. Quando você, hoje à noite, for programar seu despertador às 7 da manhã, 6 da manhã, sei lá, para ir na academia, supondo, né, que você vá na academia, não estou julgando quem não vai, tá? Você está pensando em uma série de coisas. Então você está pensando que, porra, eu preciso emagrecer, ou, putz, vou ter um churrasco amanhã, então é melhor eu ir na academia antes, e tudo isso são contextos que você está pensando. A IA não tem esse contexto. A IA não tem esse contexto. Você está programando ela para ir na academia às 7 da manhã. Se no outro dia chove, o nosso cérebro naturalmente ele toma uma decisão baseado no contexto. Então, pô, tá chovendo, putz, desanimei, não vou na academia. Então são neurônios que estão interconectados e nos dando informação, nos dando insights que vão fazer a gente tomar a decisão final. Se a IA não tem esse contexto, ela provavelmente vai na academia, entendeu? Seria mais ou menos assim, de maneira bem simplificada, esse aspecto da resolução de problema, de pensamento crítico. Criatividade e inovação. Cara, criatividade, pô, acho que não precisa nem falar, né? A gente tem a criatividade de criar paradas como essas, então com certeza acho que o ser humano tem uma criatividade muito maior e deveria manter essa criatividade. Inovação, cara, é meio óbvio, né? A gente realmente inovar é um dos aspectos mais importantes, que é, na minha opinião, que vai fazer a gente prosperar, assim, individualmente como sociedade, né? Quando a gente olha as revoluções industriais, bem rapidamente, foram inovações que foram implementadas, né? Então veio a energia, né, a vapor. Então, cara, beleza, eu consigo colocar uma máquina que com essa energia sendo gerada, ele vai lá e consegue martelar um prego numa madeira. Depois energia elétrica, depois internet, computadores, AI, etc. São fases, mas são fases que causaram apreensão inicial do cara que estava batendo o martelo na linha de produção. Ele falou, bicho, eu vou perder meu emprego, que foi exatamente o que aconteceu. Então ele teve que se renovar, ele teve que pensar, eu vou para o escritório, eu vou virar um contador, eu vou virar um advogado, eu vou resolver outros problemas que não sejam braçais. Porque o braçal dentro da fábrica, ele não vai existir mais. Então, a inovação e a criatividade humana, ela é importante para isso, para entender, pô, se a IA está fazendo essa parada, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é uma função até que eu pensei. Cara, se a IA ela está fazendo análise de qualquer coisa, eu acho que vai ter muito processo de empresa tomando processo, porque a IA ela não tem a capacidade ética, às vezes, na tomada de decisão. E eu acho que vai ter uma porrada de processo de gente entrando contra empresas, porque o algoritmo de IA deles cometeu algum tipo de racismo, algum tipo de, sei lá, de decisão ética que não foi correta. E eu vou tirar uma grana disso. Pô, virei um advogado especialista em ética de inteligência artificial. O que é isso? Isso é, cara, inovação e, de uma certa maneira, criatividade. Então, essas novas funções, elas vão existir. Assim como lá atrás não existiu o contador e começou a existir e assim por diante. Na verdade, já existia, né? Se for pegar, deve ser lá do Egito, né? Enfim. Alfabetização IA e dados. Cara, isso é uma parada que é importantíssimo. Eu acho que a gente está numa fase de alfabetização, mas assim, o que isso significa? Que a gente deveria estar sabendo como trabalhar com essas ferramentas. Assim. Por quê? Porque quem não trabalhar vai ficar para trás, infelizmente. Né? Imagina, eu não sei quem que falou que não usa IA para codar, eu não lembro, mas, e eu não julgo também, mas provavelmente vai ter que aceitar que você é
pelo menos 30% mais lento que o seu colega do lado. O que isso significa no final para uma empresa que depende de lucro? Cara, esse cara, ele desempenha menos, ele é menos eficiente, ele traz menos retorno para o meu negócio. E, me desculpa, a gente vive num capitalismo, né, baixo o capitalismo, provavelmente você vai ser demitido. Cara, isso é muito ruim? Não. É só você se adaptar e você usar ferramentas de IA que vão te trazer esse 30% de eficiência, assim como o seu colega do lado. E talvez seja até mais, né, porque você talvez seja mais efetivo, porque você é mais alfabetizado a utilizar a IA. E a alfabetização tem a ver muito com essa experiência. Então, cara, resumindo é isso, né? As habilidades que vão fazer a diferença nesse mundo, na minha opinião, não é só o conhecimento técnico, é sim importante, mas não é o principal. Capacidade de resolver problemas, pensar de forma crítica, criativa e conectar emocionalmente com as pessoas. Posições que sempre vão existir, na minha opinião. Psicólogo, psiquiatra, medicina no geral, né? Saúde. Na verdade, a gente talvez tenha uma tendência até a pensar em saúde preventiva ainda mais, porque a IA vai conseguir fazer análises muito mais acuradas, seja de DNA, seja, enfim, de predisposição genética e tudo mais. E, obviamente, funções estruturais, assim. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, né? Engenheiro. Vamos pensar em engenheiro civil. Pô, cara, a IA vai talvez me ajudar a desenvolver o projeto, mas, cara, eu ainda vou precisar de alguém ali construindo aquele prédio, fazendo cálculos e assinando, porque tem posições que eu preciso assumir o risco, eu vou deixar a IA assumir o risco de um cálculo, né? Talvez eu vou ter que ter uma pessoa no mínimo validando aquilo para ver se está certo. Existem funções que a gente não pode simplesmente deixar por uma questão de ética. A tomada de decisão médica, o cara que assina o seu processo. Então, hoje a gente já vê a IA automatizando muita coisa, mas ainda existem essa necessidade do filtro da pessoa, né, por trás, e obviamente isso tem relação pessoa com pessoa. Também seja difícil você comprar, sei lá, sua casa você não vai comprar da IA, né? Tipo, porra, é seu sonho, né? Você vai comprar de uma pessoa. Eu sempre falo, né? Pessoas compram de pessoas, né? Então acho que isso sempre vai existir. E as novas funções que eu falei, né? Cara, desenvolvedores focados em IA. E aí quando eu falo desenvolvedores focados em IA, não são só desenvolvedores que utilizam a IA para desenvolver. São desenvolvedores desenvolvendo soluções de IA. Então vamos pensar na pirâmide ali, né? A base da pirâmide é quem sustenta isso. Quem sustenta isso? As empresas que criam os modelos. Então, OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, a Hugging Face, né, que enfim, tem uma biblioteca até open source de várias APIs e de vários modelos de IA. Cara, isso é um desenvolvedor focado em IA. Né? Você desenvolver um modelo, você desenvolver a base da pirâmide é extremamente importante. É um pouco do que a gente está tentando fazer na MoveStacks, né? Ser a base da pirâmide do quê? De hospedar as aplicações. Então, pô, vai ter um cara que vai criar um CRM que vai ser melhor que o Salesforce, talvez. Por quê? Porque a barreira de entrada não existe. Se eu quiser criar uma cópia do Salesforce hoje, cara, eu vou lá no bolts.new ou vou no v0.dev e eu começo a criar uma cópia do Salesforce. Óbvio, Salesforce tem distribuição, Salesforce já tem cliente, Salesforce tem branding. Então, cara, é óbvio que é difícil lutar contra eles. Agora, imagine uma startup de 5 caras que recebeu $20 milhões, está construindo uma parada, e, é muito legal isso aqui, vem 2 moleque, cara, na garagem de casa e constrói a mesma coisa. É totalmente factível, não existe mais barreira de entrada. Você pode empreender no que você quiser, você pode desenvolver o software que você quiser. A questão é que existe a base piramidal, que essa, na minha opinião, ela sempre vai existir, que são os caras que desenvolvem os modelos e os caras que hospedam as tecnologias desenvolvidas. Eu preferi estar na hospedagem, não é onde tem a maior margem, né, porque o software entrega muito mais valor, mas, de fato, na minha opinião, é uma base importante. Mediadores entre IA e negócio. E aqui entra o aspecto da comunicação. Né? De que adianta eu implementar IA no meu negócio se eu não consigo traduzir aquilo para resultado efetivo. Né? Então, uma coisa para vocês saberem, né? O que é um bom CTO? Né? Todo mundo já ouviu falar esse termo, né? O CTO, o Chief Tech Officer, né? O Technical Officer, ou Technology Officer, como você quiser chamar. O CTO, ele nada mais é que uma pessoa que tem uma carreira extremamente técnica, mas que consegue traduzir tecnologia para o negócio, para trazer eficiência de alguma maneira usando tecnologia, para criar produtos que vão entregar valor para o cliente no final usando tecnologia. Mas existe uma ponte aqui, e essa ponte é isso aqui, ó. Ele mediar, ele ser um mediador. Hoje já existe o CTO, ele pode continuar sendo o cara que faz entre IA e negócio? Pode, mas vai ter a necessidade de ter caras específicos focados em IA. Por quê? Porque tem outros aspectos que talvez o CTO não está olhando.
que é ética, que é modelos que talvez ele ainda não observou, padrões do mercado e assim por diante. E especialistas em ética de dados, né, que eu falei. Na minha opinião, essa, assim, se eu fosse apostar numa das categorias, assim, é essa. Eu acho que existe uma preocupação muito grande hoje em ética, tanto do ponto de vista de preconceitos e coisas do tipo, quanto a ética do ponto de vista social. Né? Tipo, cara, 100 mil pessoas vão perder emprego amanhã por causa dessa parada e acho que tem uma decisão ética muitas vezes nesse tipo de situação. Hoje, o que já existe? A gente teve 40% de aumento na necessidade de engenheiro de dados e de IA no geral. Então, engenheiro de dados e IA, assim, a gente tem um aumento considerável, eu estou falando do ano passado para esse. E 12%, mais ou menos, o percentual de tarefas de TI que vão ser automatizadas até 2026. Então, lembra que eu falei 30% de 60% dos segmentos ou das tarefas de todos os trabalhos. Quando a gente faz um drill down, né, quando a gente dá uma focada ali em tecnologia, mais ou menos 12% do trabalho já poderia também ser automatizado e vai ser automatizado, ou seja, as empresas já estão implementando soluções de IA para automatizar. A minha vaga, o meu sonho de carreira está dentro desses 12%? É aí que a gente tem que olhar para entender para onde o mercado está indo. E aí eu acho que tem uma oportunidade, na minha opinião, que é a oportunidade empreendedora. Que seria o quê? Pô, com IA a gente tem menos barreira de entrada. Eu consigo desenvolver um software muito mais rápido. Eu consigo desenvolver uma solução que talvez eu nem pensaria em desenvolver. Segundo, eu tenho ferramentas no-code para validar. E, cara, essa é uma dica que eu sempre dou. Dane-se a sua stack. Ah, mas eu gosto de Node, eu sou fã do Next.js, eu sou... Next.js, todo mundo conhece? Next.js, uma biblioteca JavaScript, é da Vercel, por exemplo. Né? Eu falei da Vercel, a Vercel é dona do... É o cara que é o dono, né, da marca Next.js. Cara, dane-se a sua stack. Se você é uma startup, cara, pode criar no Bubble. O seu foco é entender se você está resolvendo um problema real. A gente chama de Product Market Fit. Você tem um fit com o mercado, seu produto resolve um problema de fato. Dane-se a sua stack. Ah, minha stack não é escalável. Beleza, vai ter 2 usuários. Você vai escalar para quê? Né? A hora que você, obviamente, for crescer, aí você vai ter que avaliar a stack e tudo mais. Então, ferramentas no-code, na minha opinião, são super válidas para isso. E aí, cara, assim, a IA está fazendo umas paradas muito bizarras, que é criando novos mercados. Não sei se alguém já ouviu falar de micro SaaS. Né? Acho que InfoSaaS, a maior parte talvez já tenha ouvido, porque são produtos de infoprodutores. Né? Tem um cara, Thiago também, Thiago Fint. Pô, esse cara desenvolveu um infoproduto recentemente de lançamento de outros produtos. Assim. Então ele para de vender curso, e ele vende uma licença de um software. A diferença é que ele já tem um público e essa galera é fã dele e compra esse produto. Então, o cara, às vezes, sei lá, faz alguns milhões de faturamento numa venda de um curso, mas quando ele vende o software, ele faz centenas de milhares todos os meses, que para ele é muito bom, traz previsibilidade. Né? Então, cara, micro SaaS também. Pô, hoje, eu conheço um cara que ganha 5 mil reais por mês, ele tem literalmente um software, cara, idiota, assim, um SaaS, que converte carrossel do Instagram para o LinkedIn. Aí você fala, caraca, mas qual que é a diferença? O Instagram aceita imagens no carrossel. O LinkedIn você tem que mandar um PDF. Então o PDF tem que estar todas as imagens, cada uma em uma página. Então, cara, ele faz isso. Ele ganha 5 mil reais por mês. A quantidade de assinantes que ele tem. Ele tem acho que 100 assinantes mais ou menos. E aí tem o lance da MoveStacks. Né? É um caso que eu quis trazer para vocês. Essa é a nossa plataforma, só para vocês terem uma ideia da cara. É bem simples de usar. Mas o nosso objetivo é também, de alguma maneira, surfar essa onda desse novo mercado. A gente mesmo implementou uma parada de IA, que é o seguinte, você quer usar um modelo de IA, você consegue fazer o deployment diretamente por aqui, você não precisa ir lá no Anthropic ou lá no OpenAI, a gente já te entrega a chave que você vai usar, né, na sua variável de ambiente para chamar aquela API. E aí eu tenho uma fase do Peter Drucker, que eu gosto bastante, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, e eu acho que é justamente isso que a gente está nesse momento. Né? Na minha opinião, IA não é uma ameaça ainda, né? Skynet não está aí. É uma ferramenta que eu acho que a gente deveria usar. Empreendedorismo, criatividade, adaptabilidade, na minha opinião, vão ajudar muito nesse sentido. E quando eu falo empreendedorismo, tanto montando as suas empresas, os seus negócios, seus projetos, mas também dentro de empresas que vocês estejam hoje. E eu acredito que você pode moldar o futuro. Assim. Eu realmente acredito que a gente tem a capacidade de construir coisas que talvez
vão moldar de fato o destino da IA. A gente no Brasil, eu percebo muito isso, principalmente quando eu fui lá fora, assim, quando eu morei muito tempo lá fora, a gente tem um pouco o síndrome do vira-lata, assim, saca? Tipo, não sei se do Brasil sairia um modelo de IA ou uma plataforma. Cara, vai ver quem que está montando as empresas lá fora. É indiano, é ucraniano, é italiano, é francês. Cara, os Estados Unidos, a base dos Estados Unidos, ela é estrangeira, basicamente. Né? E a gente tem um pouco disso. Cara, a gente é brasileiro, a gente tem capacidade de montar também. Eu vou para os Estados Unidos, então, ser o brasileiro que funda lá. Beleza, né? Eu tomei meio essa decisão, mas eu acho que daqui a gente consegue tirar muita coisa legal. E aí, 2 call to actions, né? 2 ações que eu acho que vocês deveriam levar como lição de casa. Aprendizado contínuo, lifelong learning, é uma frase também meio hypada, mas, cara, eu acho que vocês deveriam pensar sempre nisso. Tô hoje na faculdade, cara, à tarde, vou jogar CS. Porra, acho que tem que jogar. Mas estuda também, faz projeto paralelo de vocês. Cara, comita no seu GitHub, faz open source, tudo que você puder. Tipo, na minha opinião, no começo pode ser muito legal. E comece hoje, assim. Minha opção número 1 é tipo, por exemplo, hoje, eu vou sair daqui, o que eu vou fazer? Cara, provavelmente eu vou codar. Por quê? Porque eu primeiro tenho uma entrega grande para fazer, mas segundo porque eu acho que grandes ideias, elas precisam ser fomentadas assim continuamente. Então, se você tem uma ideia, ou se você não tem ideia, cara, eu posso passar mil visões de como você ter ideias, assim. Mas, cara, comece. Às vezes a sua ideia pode ser legal, pode não ser. No mínimo, você vai ter aprendizados. E, mais uma vez, quem quiser, escaneia o QR Code, vai entrar no meu site, thiagocazerte.com, e a gente pode se conectar por lá, se tiverem perguntas. Ou procure Thiago Cazerte em qualquer rede, eu acho que vai encontrar. Tá bem fácil. E eu acho que agora a gente tem perguntas para a gente poder encerrar logo mais, e é isso. O Gustavo Cavalheiro perguntou, na sua opinião, qual é o primeiro passo e o mais importante para começar nesse ramo de IA? Cara, o primeiro passo é você decidir começar, né? Então, tipo, eu sempre brinco, né, cara? O primeiro passo é você ter a força de vontade lá. Mas, cara, eu começaria a olhar, primeiro entender os modelos que existem, tipo, entender as diferenças, o que é o GPT. Acho que isso é meio base, assim, para que você de fato seja uma pessoa que conheça de IA, porque hoje a gente tem muito charlatanismo, né? Quando a gente fala de IA, né? O cara se prega como... Cara, by the way, tem um mega influenciador no Instagram e, cara, o cara não é tão bom tecnicamente, mas ele está se vendendo como, e tudo bem, né? O trabalho do influenciador é esse, né? Inclusive, tem um amigo meu que lança influenciadores e ele sempre fala, cara, não vende o cara que sabe mais, né? Vende o cara que comunica melhor, conversa melhor. Então, assim, eu buscaria entender a base por trás e aí eu começaria a brincar, assim, com coisas tipo integrar numa solução minha um chat com OpenAI, com Anthropic, né? Eu acho que aí vai depender um pouco do que você está querendo fazer. Se você for um desenvolvedor, eu começaria a tentar entender os modelos e como integrá-los nas minhas soluções. Se eu sou um cara que quer partir para a área de IA, aí de fato eu preciso olhar um pouco mais para estatística, eu preciso olhar um pouco mais para dados, engenharia de dados, ciência de dados. Vamos lá. O Lucas de Campos perguntou, na sua opinião, o que é mais importante fazer no mercado de trabalho para se destacar e crescer na carreira? Cara, você sabe que eu já pensei muitas vezes nessa resposta, assim, porque eu acho que isso depende da empresa que você está, assim, no geral. Mas vamos pensar em carreira overall, assim. Cara, primeiro, entregue mais do que você paga para entregar. Cara, essa é a primeira coisa, assim. Eu vou contar uma historinha para vocês, para ilustrar isso. Um cara chamou o João e o Francisco para trabalhar na empresa dele, né? O João já trabalhava há mais ou menos 2 anos quando o Francisco chegou. E o Francisco, com 2 semanas de trabalho, ele ganhou um aumento de R$1.000. E aí o João foi tirar satisfação, né? Falou, porra, cara, o Francisco ganhou um aumento de R$1.000, 2 semanas de trabalho, eu tô aqui 2 anos. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou te dar R$10, você vai descer lá embaixo, tem uma feirinha ali, você vai comprar um cacho de banana para mim. Aí o cara subiu e falou, cara, o cara não tem banana, tô aqui seu dinheiro. Falou, vou chamar o Francisco. Francisco, cara, vai lá comprar um cacho de banana para mim. O Francisco voltou e falou assim, fui lá, o cara não tem banana,
Mas eu já peguei o contato dele, ele vai trazer amanhã a banana. Só que ele tem maçã, uva e mamão. E eu só mandar uma mensagem para ele no WhatsApp, ele traz aqui em cima, se você quiser. Cara, não faça só aquilo que você paga para fazer. Essa é a primeira coisa. A mentalidade empreendedora ou intraempreendedora é você entender que você está por ali por um propósito. O seu propósito é o quê? É ganhar dinheiro? Cara, vai ser influenciador, na minha opinião. Agora, se o seu propósito é crescer dentro de um negócio, de uma empresa ou na sua carreira efetivamente, que para mim tem muito mais valor e eu vou adiantar para vocês. Eu vim de uma família humilde e eu nunca coloquei o dinheiro como objetivo na minha vida. E eu sempre ganhei mais dinheiro assim. Por quê? Porque o dinheiro, ele vem como uma consequência das nossas ações. E quando o seu propósito é não ganhar dinheiro, mas sim ser uma pessoa melhor, né, ter uma carreira, né, de maior sucesso, etc., você vai perceber que naturalmente as pessoas percebem isso. E elas vão querer te dar dinheiro. Elas vão querer te ver numa posição melhor. Elas vão querer que você está do lado dela. E assim, cara, carreira é um pouco disso também. É você estar do lado das pessoas que vão te ajudar a crescer, né? Então, se você está num lugar tóxico, que seu chefe, te xinga, cara, talvez não é o lugar que você vai crescer, né? Mas talvez seja uma base de aprendizado importante para a próxima fase que você for passar. Interessante. Vamos lá. Interessante, bom. Interessante. O André Teixeira perguntou, na sua opinião, como a inteligência artificial pode transformar o dia a dia das pessoas que não trabalham diretamente com a tecnologia? Cara, de todas as formas, assim. Pensa que hoje a gente já, a maioria das pessoas já usam o ChatGPT no geral, assim. Então, eu falei, né, tem gente que usa o ChatGPT para fazer consulta com psicólogo, né? Então, ele manda lá o prompt, seja meu psicólogo e venha resolver o meu problema. Então, cara, às vezes a pessoa não é de tecnologia, ela está passando por um problema. É efetivo? Cara, tenho minhas dúvidas, porque a gente trabalha com outros sentidos, né? Audição, contato visual, né, etc., são outros sentidos importantes na relação humana. Mas eu acredito que, cara, qualquer tarefa hoje, pegar uma receita de um bolo, eu acho que é mais rápido você pedir pro ChatGPT do que você procurar no Google, assim, hoje. Por quê? Porque no Google você vai ter que olhar, eu pego o da Ana Maria, eu pego esse outro aqui, aí você vai ver, é diferente. Cara, o ChatGPT vai me dar uma opção, eu vai falar assim, me dá a melhor opção para fazer um bolo de cenoura. Então, cara, assim, minha mãe talvez vai usar o ChatGPT para isso. Então, eu acho que, cara, qualquer atividade que envolva o mínimo de pensamento crítico, né, intelectualidade, assim, do ponto de vista de tomada de decisão, acho que pode passar, assim, por uma IA. E aí vem de você só tomar a melhor decisão, né? Você vai seguir aquilo ou não. Beleza. Tivemos algumas perguntas aqui que foram do mesmo ponto, então a gente vai ignorar. Pegou elas todas e fez uma só. Tá bom. Bom, primeiramente, como saber quando um desenvolvedor está preparado para entrevistas internacionais, além do inglês, e se possível, desde o início focar o aprendizado e a experiência com esse objetivo em mente. E aí foi destacado também o que é essencial para construir uma vaga em uma Big Tech. Pô, legal. Cara, primeiro, cara, desculpa, eu não sei quem fez essa pergunta. Isso é síndrome do vira-lata. Esse é o típico síndrome do vira-lata. Que é o quê? A pergunta foi exatamente essa. Como eu me preparar para uma vaga internacional? Cara, do mesmo jeito que você prepara a vaga do Brasil, bicho. Não tem diferença. Você vai codar em C# aqui, você coda nos Estados Unidos. Eu codava em C, cara, igual eu codava aqui no Brasil com o cara da Microsoft do meu lado, que era o principal e ganhava $400 mil no ano. Aí você falava, cara, ele é muito melhor que você. Não, ele não é muito melhor que eu. Ele só é melhor que eu porque eu tenho a síndrome do vira-lata. Né? Eu tenho a síndrome de que eu sou inferior, de que eu venho do país de terceiro mundo. E, cara, se a gente não mudar essa mentalidade, eu tô falando isso porque, cara, aqui temos 70 jovens. Somos nós que temos que mudar essa mentalidade. Porque o seu pai, a sua mãe, o seu tio, eles cresceram pensando nisso. Pensando que o que vem de fora é melhor, pensando que... E não é. Então, a questão é, hoje você já está se preparando para uma vaga internacional. O que você precisa para uma vaga internacional também está enfatizado aí, o inglês. Por quê? Porque o inglês é a língua de comunicação. Se você não falar inglês, o cara não vai te contratar. Mas, de resto, cara, não muda nada. Eu programo em React, tem vaga nos Estados Unidos. Eu programo, quer uma linguagem legal que nos Estados Unidos está em falta? Go. Né? Quem programa em Go, cara, tem um monte de vaga. Um monte de vaga, tipo a galera, Golang, né? A galera não acha. Estão contratando a rodo para ganhar $15 mil por mês. Então, assim, cara, só entrar no LinkedIn vocês vão encontrar essas vagas. Mas, assim, no geral, é isso que eu ia falar, assim, tipo, olha para vaga como uma vaga qualquer.
Existem diferenças? Existem. Tem um aspecto, vamos dizer, não político, né? Porra, esqueci a palavra, cara. Talvez a sua cidadania, você não vai conseguir ir para lá, o cara vai ter que fazer o sponsorship disso, né? Tem um aspecto burocrático, né? Essa palavra por trás. Mas, cara, tirando isso, tem gente que fala, porra, podia ter nascido, se eu nascesse no Vale do Silício, eu criaria. Porra, cria aqui, cara. Qual que é a diferença? Tem cara da África, cara, fazendo coisas animais no Vale do Silício, assim. Eu acho que é uma questão da gente querer mesmo. Beleza, então muito obrigado, Thiago, viu? Valeu. Essas foram as perguntas, porque a gente infelizmente não conseguiu selecionar todas, porque a gente tinha um curto período de tempo. Boa. Mas é isso. Mas se a galera tiver perguntas também, depois podem fazer. Alguma coisa? Podem fazer depois.